Então nós estamos falando de Ruth e no primeiro capítulo diz que Elimeleque, um homem bem sucedido, rico, né, morava, qual era a cidade mesmo? Morava onde? Belém, que significa o quê? Casa do Pão ou padaria. Só aí, né, eu já gosto de Belém, né? Eu já fui em Belém uma vez, sem ser Belém do Pará, Belém mesmo lá. E, né, e só em pensar que é padaria, eu gosto. Você gosta de pão? É uma maravilha. Foi a melhor invenção que Deus fez de todos os produtos. Pão. O segundo, queijo. E o terceiro, pão com queijo, chamado pizza, né? E uma Coca-Cola também não faz mal não, né? Se tomar com moderação. Então, Elimeleque, muito bem sucedido, que morava na padaria, né, em Belém, né? Deus trouxe uma disciplina para a cidade de Belém, porque andavam em caminhos errados. Assim como Deus faz nossas vidas. A gente anda bem com Deus, Deus abençoa, aí Deus abençoa e a gente começa a caminhar errado, aí Deus puxa a orelha, não é isso? Deus faz isso na sua vida, né? É bom? É bom pegar assim um puxão de orelha de Deus? É assim porque é sinal que você é filho de Deus. Se você não pegasse é que era ruim. Até na disciplina existe uma alegria. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa se alegrar nesse momento. Claro, a gente diz, obrigado Senhor, bate mais. Não, eu nunca falei isso para o meu pai, quando ele vinha me disciplinar, né? E Elimeleque, cheio da grana, pegou e quando veio a disciplina de Deus, que teve uma falta de chuva, então provocou uma fome na cidade. Elimeleque tinha dinheiro, era um homem rico, tinha muitas terras, vendeu e se mandou com a sua esposa, esse lado aqui, como é o nome dela mesmo? Falaram ali, não vou nem falar o que falaram. E com a Noemi, não estava muito feliz, mas também não estava triste porque estava escapando da fome. E a Noemi, então seguiu com ele. E eles tinham 2 filhos. O primeiro filho, o pessoal lá de lá. Como é o primeiro filho? Marrom. Não, isso era a cor dele. Filon. Filon é aquilo que a gente bota em cano, em tubo, para não fazer. Como é que é o nome? Ajuda aí. Malon, parece até um tipo de pão, né? Pão, malon, eu quero malon. O malon, que não estava muito feliz porque a garota ia deixar os colegas de bola, mas acompanhou os pais porque quem ia lavar a roupa dele, né? Quem ia que cozinhar? Então, Malon foi, e foi também o irmão dele, o pessoal de lá. Como é o nome do irmão dele? Quilômetro? Não. Andaram quilômetro, o nome dele é Quilom, então também o irmão dele. E foram para a terra de... Obrigado, Moabe, tá? Foram para a terra de Moabe. Moabe era uma terra que era um país que tinha sido inimigo de Israel, desde quando eles saíram lá do Egito. Moabe tinha várias religiões, mas uma das religiões eles sacrificavam os filhos, o filho mais velho sacrificavam no fogo, né, para abençoar a família. Por aí você já tira que não era uma terrinha boa para filho de Deus. E eles foram para Moabe. E a grande lição que nós aprendemos aqui é que, olha, quando Deus começa a disciplinar a nossa vida, quando nós começamos a passar período de tristeza, começa dificuldade na nossa vida, o diabo vem e diz, saia, tire um tempo da casa de Deus. Tire um tempo. Quantas vezes a gente não encontra lá no centro alguém que a gente não vê há muito, muito tempo? Poxa, quanto tempo? Eu não estou indo porque, eu estou passando por uns problemas, É na hora do problema que você tem que estar na igreja, né? É na hora que você está tendo dificuldade, é que você não pode sair da igreja.
Isso é uma artimanha do inimigo para detonar você de uma vez. É igual os animais selvagens, quando eles pegam um bando, né? Você vê naqueles canais que passam cenas lá da África, né? Todos aqueles animais correndo em bando, e os leões, para poderem matar um, eles conseguem isolar. Quando conseguem tirar um mais fraco do rebanho, aí eles matam. E Satanás sabe disso, porque Satanás, então, ele vem, ele sussurra, ele diz assim: olha, tira um tempo da igreja, tira um tempo para pensar. É nessa hora que você tem que ficar na igreja. Aliás, tem problemas, tem alguns de vocês que deviam estar morando aqui, né, dormindo aqui, comendo aqui, né? É nessa hora que você não pode sair do convívio dos irmãos. A igreja são os irmãos, nós entendemos, né? Não é esse local. Por favor, não traga a sua rede. Mas você tem que ficar. Isso é importante para você. É por isso que Deus deixou a igreja dele. Então, não seja como Elimeleque, que cometeu uma burrice enorme. E se você também decidir, na hora do seu problema, resolver as coisas da sua maneira, saindo do lugar, da comunhão, da comunidade de Deus, da casa de pão de Deus, você também vai sofrer consequências ruins. Você nunca resolve o problema dessa forma. Bem, os dois a família foi para Moabe, e lá quando chegaram, logo, a Noemi, aqui, ficou muito, muito triste. Né? Por que ela ficou muito, muito triste? Porque agora o marido dela era um defunto, né? Já não era mais romântico. Né? Morreu. E agora ela ficou com 2 filhos, agora crescendo, né, que não ficaram tão tristes porque, sim, ficaram tristes de ter perdido o pai, mas ficaram confortados porque encontraram 2 lindas garotas. Uma chamava-se, né, olha aqui o branco dela, as moabitas gostavam de brinco. Malom achou uma menina chamada Ruth, casou-se com ela, e, aliás, essa aqui é a Orfa, né? Aí, Quilion casou com Orfa e Malom casou com Ruth. Então, deixa eu trocar esse cabelo eu errei o cabelo. Então de peruca trocada, tá? Deixa eu trocar aqui. Isso aqui é a Orfa que tinha o cabelo assim. E lá os rapazes encontraram o amor e casaram. Quando você tira tempo da igreja, a grande consequência é para a sua família. Você leva consigo eles. E lá eles, naquele momento mais importante da vida deles, onde eles vão achar a pessoa certa para viver o resto da vida, que é determinante para o resto da sua vida, para o resto da vida dos seus filhos, eles vão estar no lugar errado e, portanto, vão achar a pessoa errada para se casarem. Casaram-se com 2 moabitas que nem do Senhor eram. Será que tem alguma coisa pior? Tem. Quando você foge de Deus, enquanto você não voltar, as coisas não vão melhorar. Foi isso que nós falamos semana passada. Pior do que você ter um marido que morre, é você ter um marido e 2 filhos que morrem. E assim ficou agora a Noemi. A Noemi ficou mais triste ainda, porque agora ela tinha 3 defuntos. E ficou ainda com 2 noras. Como é essa do cabelão? Orfa. Que também agora estavam tristes e deprimidas porque não tinham mais os seus maridos, não tinham mais o amor daqueles 2 garotos. Qual é o segredo quando você está lá no fundo? Longe de Deus?
Qual é o segredo? Eu não entendi, qual é o segredo? É se humilhar e voltar, porque enquanto o Filho de Deus não voltar, não haverá prosperidade. Pode contar com uma coisa, se o Filho de Deus, se a pessoa que se diz Filho de Deus, o crente, prosperar quando estiver longe de Deus, longe da igreja, pode contar com uma coisa, não é Filho de Deus. Não é Filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, Hebreus capítulo 12, Ele disciplina. E Ele disciplina você até você voltar. E se você insistir em não voltar, você continua no seu erro, você volta direto para o céu. Você vai para o lar celestial. Hoje de manhã eu estava conversando com alguém, eu tinha até esquecido desse caso. Um pastor dessa cidade, muito abençoado. Deus abençoou ele com muito dinheiro. Ele criou um ministério bonito. Mas ele tinha um problema de zíper, de fechiclé. Sabe qual é o problema de fechiclé? O problema é que muitos homens têm. E ele criou um escândalo por causa disso. E Deus o levou. No primor da sua idade. No primor, deixou tanta coisa aqui. E deixou uma família, mulher e filhos, abandonados aqui. Por causa do erro dele. Ele não ouviu a correção de Deus. Ele continuou no seu erro. Bem, um dia, Noemi caiu na real. E ela disse, eu vou voltar para minha terra. Orfa e Ruth disseram, nós vamos com você. Mas ela não queria o peso de levar duas noras. O que ela ia fazer com 2 noras? Ela já não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Tinha perdido tudo, Elimeleque morreu. O que ela ia fazer com 2 noras? Conversou, insistiu. E finalmente, qual que foi embora? Voltou para a casa da mãe dela? Orfa voltou para a casa dela. E seguiu com ela a cabelo curto ou cabelo comprido? Comprido. Agora as 2 viúvas voltaram para Belém, casa do pão. A Bíblia diz que quando chegaram em Belém, era o quê? Início da colheita. Ainda tinham muito que andar, não tinham nada, mas a Bíblia diz que era o início da colheita. A bênção da sua vida só vai começar quando você voltar à comunhão com Deus. Não tem outro jeito. O Salmo, acho que é Salmo 2, diz assim, faça as pazes com o filho, antes de ser levado por juiz. Quantos aqui apanharam alguma vez na vida? Você apanhou? Não de um colega, mas do seu pai. Seu pai deu uma chinelada, umas, né? Eu aprendi uma coisa. Na hora que eu via que eu não ia escapar, né? Porque primeiro eu tentava enrolar meu pai, né? Ou minha mãe. Falava como ela era bonita, como eu amava. Mas quando eu via que não tinha mais jeito mesmo para escapar, que eu ia levar as lapadas de qualquer jeito, né? O que a gente faz nessa hora? O que a gente faz nessa hora que a gente vê que a gente vai levar a lapada mesmo? A gente continua arrogante? Não, aí você vai apanhar muito. É nessa hora que você cai, e você se humilha, e você chora, e você pede perdão, e você fala que nunca mais, mamãezinha, você vai fazer aquilo, né? Não é isso? Reconcilia-te com o filho antes, beije o filho, ele diz, beije o filho antes que você seja entregue ao juiz. O juiz é o pai dele. E você fala como ela é bonita, como ele é bonito, como você ama, que você não sabe por que você fez aquela atrocidade, né? Você se humilha, você mete o rabo entre as pernas, né? Porque pelo menos, quanto mais rápido você voltar à sua humildade e prometer corrigir os seus caminhos, mais rápido a peia para. Não é isso? Isso é ser inteligente. Eu vi, às vezes colega meu que ficava e pegava tanta lapada lá do o pai do meu vizinho. Eu digo, isso é muita burrice.
Meu irmão, a não ser que você tenha couro de cavalo, né? Rapaz, o negócio é se humilhar logo, chora logo, né? Pede perdão, pede misericórdia, né? Faça o sinal da cruz 3 vezes, né? Beija a mão da sua mãe. Ela consertou e começou a bênção. Só vai começar a bênção na nossa vida quando nós voltarmos para Deus. Semana passada, muitas pessoas voltaram para Deus. Hoje, mais algumas no primeiro culto. Tá? E esse é o segredo. Volte para Deus. Você não vai prosperar se você é filho de Deus. A Bíblia promete que se você é filho de Deus, você não vai prosperar enquanto você estiver longe. Deixa de ser burro, eu digo assim. Deixa de ser burro. Às vezes eu falo assim mesmo para os meus aconselhados. Deixa de ser burro, rapaz. Não fica aí de cabeça dura. Você vai apanhar mais. Deus ama você e Deus vai continuar porque você é filho, até você consertar a sua vida. E voltaram. E lá, a Noemi falou para Ruth, nós precisamos, né? Aliás, a Ruth disse, nós precisamos de comida. Eu vejo que os ceifeiros estão falando, né, estão ceifando, e Noemi, nas suas conversas, tinham falado para ela que lá era um costume, que as pessoas pobres podiam colher aquilo que caísse no chão depois dos segadores, depois dos colheteiros. Então, a Ruth disse, eu vou trabalhar. A Ruth era trabalhadora, né? Que Deus te deu uma esposa dessas. E ela saiu e começou a colher. No primeiro dia que ela saiu, ela colheu quantos litros, você se lembra? Para você é aluno de primeiro, isso aí é nota 10, hein? Olha aí. 20 litros, entre 20 e 22 litros, ela colheu. A Noemi ficou assustada, perguntou, aonde foi que você colheu tanto, filha? Né? É que eu acho que sogra não chama. Quanto você colheu, Nora? Eu acho que ninguém fala isso, né? Eu acho que é filha, né? E ela disse, no terreno de um certo Boaz. Deus seja louvado. Boaz, nosso parente remidor. Nosso parente remidor. O que é um parente remidor? No livro de Levítico, e também no livro de Deuteronômio, você pode procurar na sua Bíblia, depois ler, em Levítico capítulo 25, verso 25, e Levítico 25, 47 a 49, como também Deuteronômio capítulo 25, 5, é muito 25, 5, né? Só procurar um monte de 5, em Levítico e Deuteronômio você vai achar, né? Levítico capítulo 25, verso 25, capítulo 25, verso 47 a 49, Deuteronômio capítulo 25, verso 5. Quando o pastor está citando, ou um professor está citando várias referências, o que você escreve primeiro? O número, tá? Só uma dica para você fazer boas anotações. Fala do parente remidor. O que era o parente remidor? Deus tinha um plano porque Ele não queria que as pessoas ficassem sem patrimônio. E às vezes, por nossas burrices, por falta de sorte, às vezes por disciplina de Deus, a gente se encontra em maus lençóis, em situações apertadas. Quantos já passaram por uma crise financeira e tiveram que vender alguma coisa? Né? Pô, vocês estão bem mesmo, né? Caramba, eu quero andar com esse pessoal aí. O pessoal nunca teve crise. Já tiveram dinheiro, pelo menos? Outro dia eu estava conversando lá com o pastor Erasmo, lá de Castanho, né? E eles estavam rindo porque ela quase morre 2 anos atrás. Quase morre. Aliás, o motor dela parou. Aí tiveram que dar um empurrão para pegar de novo. E ela voltou à vida, mas foi um negócio assim, terrível. E com isso ela teve umas cirurgias. E o pastor Erasmo, ele pagou, meu irmão, ele meteu o cartão dele, ele fez o que era necessário, ele não ia perder a esposa dele, né? E ele conseguiu, então, montuar, e só que ele não falou para ela que todo esse dinheiro estava no cartão dele. E ela é daquelas assim que ela não tem dívida com ninguém, todo mês tudo pago, tudo certinho, diferente da sua esposa. O pessoal está dizendo, como é que você adivinhou, pastor? Te falaram na minha esposa? E
falou que quando ela chegou do hospital, ela ainda estava assim, convalescente, ainda estava assim, meio zonza ainda, né? E chegou o extrato, e ela pegou o extrato da conta, abriu, quando ela viu, ele não estava em casa. Ela daquele jeito, toda enfaixada. Eu não vi ela andar, mas eu imagino que foi assim, que você está toda enfaixada. Ela chegou com o vizinho e disse: eu tenho um sofá novo, quanto você me dá nele? E ele chegou lá e olhou o sofá novinho, tinham terminado de comprar. Eles tinham pago parece que 200. E ele te deu 150, ela disse 180, ele disse 160, vende, leva agora. Né? Não, tira, ele deu dinheiro. Né? Pegou os 160, vendeu mais uma outra cadeira, vendeu, parece que a mesa também, vendeu, só não vendeu a cama, porque, parece que ainda vendeu uma cama também, olha. Foi um negócio, ela vendeu. Às vezes isso acontece. Elimelec tinha vendido tudo quando saiu, para tirar férias de Deus, e quando morreu, perdeu tudo. Então essa lei do parente remidor era uma lei que Deus tinha instituído, mas na verdade que era uma mensagem sobre o Cristo remidor que um dia viria. Quando alguém entrasse em pobreza e tivesse que vender toda a sua terra, sua casa, para poder pagar as suas dívidas, ou que fosse tomado por causa das dívidas, então um parente, mesmo depois de alguns anos que aquela pessoa tivesse o seu sítio, o seu terreno, as suas terras, um parente seu, um parente próximo, por exemplo, o meu irmão, ou um tio meu, ele poderia ir lá e dizer: olha, eu quero remir os terrenos do Davi, e aquela pessoa que comprou era obrigado a vender de volta, pelo preço justo, com os juros, tá, aquele terreno que tinha sido meu. Aí o meu primo ou o meu irmão, então tinha o direito de devolver isso para mim. A ideia era sempre devolver para aquela pessoa que ficou sem o patrimônio. E era chamado a lei do parente remidor, tá? Parente remidor. E você vai ver isso no Velho Testamento. Na verdade, isso já era uma previsão que um dia Jesus viria. E no livro de Efésios ele diz que ele nos remiu, usando essa mesma, ele nos remiu, nós que não podíamos pagar a nossa dívida, nós que tínhamos perdido a nossa herança eterna, nós que tínhamos perdido a nossa vida, nós que tínhamos perdido a nossa bênção, Jesus vem para remir. Mas para Jesus remir, ele teve que se tornar nosso parente. E por isso que Deus não pôde vir, Jesus não pôde vir na forma só de Deus, para pagar o nosso pecado. Ele teve que se tornar carne, ele teve que se tornar o nosso irmão, ele teve que se tornar um descendente humano, descendente de Adão, de Abraão, de Davi, para poder ser o nosso parente, para poder pagar a nossa dívida diante do Deus eterno. E ele fez isso. Por isso que Jesus é considerado o nosso parente remidor. Aquilo que nós perdemos, aquilo que nós não podíamos pagar, ele veio e não somente remiu, mas nos entregou de volta. Ele nos entregou a herança que nós perdemos. Ele nos entregou de novo o nosso relacionamento de filho com Deus. Nos entregou de novo a nossa herança eterna. A Bíblia diz que nós temos uma herança que Deus nos deu e que nós perdemos, Jesus remiu e nos devolveu, e nós vamos receber isso de volta, né, no dia que Jesus voltar. Então, quando ela teve aquela coincidência, não é isso? Não existe coincidência para o crente? Aquela graça de Deus, de ter caído justamente no terreno, sem saber, do parente remidor, aquilo foi uma bênção. A Noemi disse: puxa vida, louvado seja Deus, Ele é o nosso parente remidor. Você vai lá e você vai conversar com Ele, explicar a nossa situação, e Ele vai redimir, Ele vai remir as nossas terras, vai devolver o nosso patrimônio. Ele é um bom homem e Ele tem dinheiro. Então, ela falou já começou a voltar o sorriso, né, da Noemi. Está vendo como é a coisa? Volta para Deus que as coisas vão melhorar. Não é de uma vez. Ela voltou pobrezinha, mas Deus já começou, veja só,
Deus só queria restaurá-la. E Deus começou a restaurar também as suas bênçãos, as suas fortunas, o seu patrimônio. E Deus ainda pode restaurar o seu patrimônio. Aquilo que está quase perdido. Aquela sua família que está quase perdido. Aquele seu filho que está quase perdido. Ou aquele filho que já está perdido. Deus pode remir isso de novo. Ele pode devolver para você. Quantas e quantas famílias aqui chegaram aqui quebrado, acabado, abandonado e remiram. Agora, eu soube de um cidadão burro, me desculpa a expressão, mas de orelha grande e rabo comprido, que veio, se aconselhou comigo, chorou, porque queria tanto a família dele de volta que ele tinha perdido pelas burrices de imoralidade dele, pelo problema de zíper dele. Eu quero minha família de volta, eu quero minha família de volta, eu quero minha família de volta. Orou. Fez aconselhamento. E Deus tocou naquela família. Ele converteu o seu coração, começou a andar com Deus. E Deus restaurou a sua fortuna, Deus restaurou a sua família. E estava tudo bem, eu via eles felizes da vida. Sabe o que o Leso fez? Sabe o que o Leso fez? Voltou com a mulher adulta. Voltou para ter um caso. Isso é burrice. Se ele não morrer, eu vou ficar surpreso, sinceramente. Esse daí é doido. Esse daí ele tá desafiando Deus. A Bíblia diz: não desafie Deus. Noemi explicou para Ruth os costumes. Como é que eram os costumes? Cada país tem seus costumes. E tem costume que é meio engraçado, né? Eu estava vendo outro dia duas índias, são pessoas da elite, né? São duas cantoras, mas que são descendentes. As avós delas eram daquela tribo Cherokee, né? E quando as Cherokees, elas se beijam no nariz, sabia disso? Elas passam, em vez de fazer assim face com face, é nariz com nariz, né? Isso é horrível na época da gripe. Então tem costumes diferentes, e um dos costumes lá da terra de Israel, era que quando você ia pedir essa misericórdia do seu parente remidor, você chegava e você à noite ia pedir cobertura no lençol, no edredom daquela pessoa. Você pedia para eles cobrirem você, protegerem você do frio. Então, ela disse: Ruth, hoje à noite você faz o seguinte: o Boaz vai estar lá no campo de vigia, né, dormindo, mas vigiando, porque os inimigos gostavam de atacar nessa época e levavam, faziam a limpa. Depois da cevada e do trigo todo debulhado, eles vinham e aqueles bandos e levavam. Os moabitas eram famosos por isso, os midianitas eram famosos por isso. E naquele tempo acontecia muito. Então eles dormiam e os servos se armavam e dormiam. Eles: Ruth, você vai. Na calada da noite, não tinha Manaus Energia, nem Amazonas Energia, não tinha luz para os povos, para todos, né? E lá estava uma escuridão total. E ela chegou, ela viu onde é que ele né, tinha arrumado lá como é que é? A rede, não, que ele não dormia de rede. Não, ele não dormia em barraca, não, é o céu, a caminha dele. Como é que os jovens levam para... Quem não gosta de rede dorme naquele... colchonete, mas não tinha esponja naquela época. Isso, a esteira. Esteira? Deve ser isso aí. Aquele pedaço de palha lá que o pessoal faz, né? Aí, ela viu onde é que ele ia se deitar. Aí, à noite, ele botou aquele, né? Deu aquele friozinho, lá que faz frio à noite, em Belém. E ela foi lá, e no meio da noite, ela descobriu só um canto e deitou, né? Aí a Noemi disse: o resto, quando ele vê isso aí, ele já sabe o que significa isso. Que você está pedindo misericórdia, você está pedindo que ele redima a nossa herança. E ele se assustou no meio da noite: quem está aí? Né? Quase mata a Ruth. Já pensou? Mas não matou. Né? Se assustou quando levantou: não, sou eu, a Ruth, a tua serva. Ruth, o que é? Ela disse: a Noemi pediu que eu pedisse de você para nos cobrir, né, para remir a parte do Elimeleque. Ele já gostava, né? Ele já tinha visto ela.
E ele era solteiro, um pouco mais velho, um pouco mais feio, mais cheio da grana, né? Bom para ele porque ela era bonita, bom para ela porque ele era velho e já tinha dinheiro, né? E ele disse: Ruth, eu terei a alegria de ser o teu parente remidor. Eu vou remir. Amanhã mesmo eu vou fazer isso, mas só tem um problema. Tem um parente mais próximo do que eu sou o segundo colocado. E o outro tem o primeiro direito de remir essas suas terras. E eu vou falar com ele amanhã. Aí ele disse: fica aí, até estiver perto de amanhecer, aí você se manda para ninguém ver que você andou aqui, para ninguém falar mal de você. Ele teve esse cuidado de guardar, né, de proteger a reputação dela. E de manhã ainda deu mais cevada, né? A Noemi, olha as bênçãos, né? E mandou mais cevada para ela. Ela chegou em casa, ela disse: olha, ele disse que ele vai remir a porção de Elimeleque. E aí, olha só esse versículo. Esse é o tipo de marido que toda mulher quer, né? Você tem que esperar um desses chegar na sua vida, né? Não se afobe. Ruth capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18. E disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Que homem zarrão, né? Isso aqui é o sonho de toda mulher, né? Porque tem muito homem que é muito fleumático. Não, vamos trocar essa telha que está vazando. Mas não está chovendo hoje. Sim, mas pode chover hoje à noite. Mas não está chovendo. Poxa, meu bem, vamos dar uma pintura na casa. Para quê? O pessoal só vê de fora. Meu bem, vamos botar uma cerâmica lá no banheiro. Está dando tanto limo, né? E aquilo fica tão negócio, a gente fica andando assim naquele meio nojento, e a gente bota cloro, toma assim mesmo, tá? Bora botar um azulejozinho, não vai custar mais de R$100 para colocar. Toma banho de salto. Tem homem que é desleixado, não tem homem? Parado, né? Tem homem que se parar mais um pouco, morre, né? Homem, parte da qualidade que Deus quer em você é que você tenha pulso. Não que você seja mandão, não que você seja autoritário, mas que você seja virado. A Bíblia diz que domingo que vem nós vamos falar sobre alguns casos de disciplina na igreja, né? A Bíblia ensina sobre isso, porque é família, e quais são as disciplinas que a igreja tem que ter cuidado. E uma das coisas interessantes que a Bíblia diz: olha, o homem que não trabalha, o homem, ele não fala de mulher, o homem que não trabalha, olha, não ande com ele, não despreze, né? Não trate mal, mas não ande com ele, não convide para sua casa, para ele se mancar, porque Deus fez o homem, né? E sim, o pecado original, ele atrapalhou muito isso, né? Mas Deus fez o homem para ser um cara guerreiro, virado, né? Para o cara querer conseguir as coisas. E às vezes, por causa da nossa personalidade, às vezes a gente é muito devagar, quase parando, né? Isso frustra a família. Sim, as mulheres não devem tomar o controle, a Bíblia ensina isso. Mas homem, você tem que se virar um pouco. E esse homem era virado e disse: pode ficar certo, que esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver, né? Olha, a mulherada chega, o olho brilha quando fala essas coisas, né? Porque isso dá segurança para a mulher. Homem, isso dá segurança. Quando você fica protelando, vou ver isso amanhã, vou ver na outra semana. Aí isso dá uma insegurança. A mulher acha que você não gosta dela. A mulher começa a pensar que você tem outra mulher, né? Ela não imagina que se tivesse outra, é que você estava lascado mesmo, né? Você já está mal só com uma, imagina se tivesse duas, né? Então, ela disse: espere, porque isso vai acontecer. Certamente, Boaz cedinho de manhã se mandou para o cartório da cidade. O cartório da cidade, os negócios eram feitos, você vê na cultura judaica, no portão da cidade. Tinha um portão, sempre um portão, onde eram feitos os tratados, as vendas, as compras.
E naquele tempo, então você fazia o tratado ali com testemunhas, e aquelas pessoas serviam de testemunhas para os seus negócios. E ele encontrou, então Boaz foi lá, esperou o parente dele, quando ele vinha passando, ele chamou: vem cá, olha só, é o seguinte, nós temos uma situação a resolver, nós temos que resolver. Ontem a Ruth, em lugar da Noemi, pediu para nós remirmos o patrimônio do falecido Elimeleque. E você é a pessoa da ordem, você é a pessoa da vez, então eu vim apresentar o pedido dela para você. Ele disse: não, sem problema, eu estou com dinheiro aí, eu posso remir. Ele disse: e também você tem que casar com a viúva. Aí complica, aí não, porque tinha isso também. Uma das coisas que Deus não queria que acontecesse, Ele não queria que nenhuma família deixasse de existir. Então, quando você remia uma situação onde o homem tinha morrido, a pessoa junto com essa propriedade ganhava a mulher de brinde, entendeu? Porque o patrimônio, com raras exceções, sempre passava para o filho mais velho. Sempre o terreno não era dividido entre os filhos, sempre ficava com o filho mais velho, para que não fosse fazendo como hoje. Nós pegamos um terreno grande, aí loteamos entre os 4 filhos, aí cada um tem 4 filhos, aí loteia mais 4 filhos, daqui um pouco, cada pessoa tem 1 metro quadrado, e constrói uma casa de um canilzinho, né? Não é isso? E para poder manter terras grandes, para poderem fazer plantação, ou a criação de animais, né? Eles então tinham esse cuidado. Bem, quando ele falou na viúva, né, disse: você tem que casar com a moabita, né, para gerar um filho. Disse: não, aí eu não posso, aí complicou minha vida, talvez porque ele fosse casado, talvez porque fosse noivo, não sei porquê, ele não explica, mas ele: não, então nesse caso eu não posso. Aí o Boaz: então, tu quer que eu faça esse trabalho? Porque eu caso com a viúva, né? Ele disse: então fica com você. E para selar o contrato, ele deu a sandália. O costume era você dar a sandália para a pessoa, e aquela sandália ficava de documento na presença. Diziam: olha, isso aqui foi a sandália, não sei se escreviam lá na sandália, né? Mas aí ele levava para a sandália e o outro ia para casa, né, só com uma sandália, né? E assim Boaz, então, ele conseguiu o direito de remir, ele comprou os terrenos do Elimeleque de volta e casou com a Ruth. Quer ver a cara agora do Noemi? Olha só. Agora sim. Não, aqui não ficou bom não, porque tá essa mancha aqui. Agora a Noemi estava muito feliz. E sabe quem mais estava feliz? A Ruth estava feliz. Olha só. E ela ainda já estava com o véuzinho aqui, ó. E sabe quem mais estava feliz? Boaz estava feliz. Estava todo mundo feliz. E é isso que acontece quando você volta para Deus. Estava todo mundo feliz. Ela recebeu de volta a sua casa, seu patrimônio. Eles casaram, estavam apaixonados. E o bom de tudo: apareceu agora a nova esperança. Isso não é a orelha não, isso é a mãozinha dele. O herdeiro Obed, que significa servo. Essa moabita, veja só a história. Essa moabita que jamais ia conhecer Deus, jamais ia ter vida eterna, dentro de uma religião idólatra e falsa, por causa da decisão dela vir para a casa do pão de Deus, ela se casou com Boaz, tiveram um filho chamado Obed. Obed foi o avô de Davi, e Jesus nasceu da linhagem de Davi. Ou seja, essa moabita, que não tinha vez no reino de Deus, se tornou uma herdeira do reino de Deus, e ela faz parte da linhagem de Davi, né?
A pessoa que não foi predestinada, não foi chamada para ser da família de Deus, se tornou parte da família de Deus. E independente de quem você é, independente das suas raízes, do pecado que você teve no passado, independente de como você é, quando você vem para Deus, Deus te coloca em família. E sabe o que é melhor? Obed teve filhos também, e filhos, 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 e filhos. Um desses filhos foi Jesus. E um desses filhos sou eu e você, descendente de Jesus. Ou seja, de certa forma, nós somos descendentes de Ruth e Boaz, que foram os avós de Davi, de cuja linhagem Jesus veio, de cuja linhagem nós nascemos para a família de Deus. Por isso, a Ruth é seu parente. Quando nós voltamos para Deus, e Deus aceita cobrir a nossa dívida, pagar a nossa dívida, Jesus se torna o nosso parente remidor. Ele nos restaura não somente a nossa ligação com Deus, a nossa herança, Ele restaura a nossa família espiritual. E um dia nós vamos conhecer todas essas pessoas, porque você também é descendente dessa linhagem, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, hoje à noite você precisa vir para a padaria de Deus, para o pão da vida de Deus, para o lugar onde Jesus nasceu. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, que é o único caminho pelo qual você pode restaurar o que você perdeu. Eu vou pedir nesse momento que 2 pastores venham aqui, um aqui desse lado e um aqui desse lado. Quem é que nós temos aí de pastores? Quem é que está aí? Pastor Leandro já está aqui, pode ficar bem aí. E outro aqui desse lado, lá vem o Gleison. E nós não vamos fazer um apelo formal, mas no final do culto, se você ainda não é parente de Jesus, você não é um parente de Ruth, você ainda não pediu que Jesus redimisse a sua parte, a sua herança, que você perdeu pelo pecado. Hoje à noite venha conversar com ele. Diga, olha, hoje eu quero voltar para Jesus. Hoje eu quero vir para Jesus, como veio Ruth. Eu quero que Jesus restaure, que Jesus pague a minha dívida que eu não pude pagar. E a Bíblia diz que Jesus prontamente estenderá sobre você a sua proteção, o seu edredom, para tirar você do frio, para tirar você do sufoco, do lago de fogo, da punição eterna, de pagar seus próprios pecados que você nunca vai poder pagar. Ele pagará por você e te restaurará a tua fortuna e te colocará em família, a família de Deus, com herança e tudo. Vamos orar. Pai querido, como é linda essa história e como é fantástico saber que, Senhor, colocaste isso para que historicamente nós soubéssemos dos nossos antepassados espirituais, e de que como através destes 2 que fizeram a tua vontade, que voltaram para a casa de pão, Noemi voltando, Ruth pela primeira vez, e que como tu, Senhor, fizeste esse encontro de graça com Boaz, que trouxe então Davi, que trouxe então Jesus, que trouxe então a nossa salvação. Pai, como é fantástico saber que nossa linhagem está aqui nessa tua palavra na Bíblia. E Pai, te agradecemos por essa salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por teres se tornado nosso parente remidor, de ter pago aquilo que nós não podíamos, de ter pago o nosso pecado que tinha nos perdido a nossa herança para sempre. Pai, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ao terminarmos hoje, se Deus tocou no seu coração, venha conversar com o pastor Leandro ou com o pastor Gleison, fale para eles do desejo do seu coração, e uma boa semana, e viva nessa alegria de fazer parte da família do padeiro.